Bom, retomando então as nossas atividades, né, nesse segundo semestre já de 2022, vamos aqui realizar mais uma reunião de estudos promovidas pelo Núcleo do Sono de Araçatuba. E hoje nós temos a grata satisfação e a honra de estar recebendo o Dr. Lúcio Uebra Pimentel Filho, que é médico neurologista com título de especialista da Academia Brasileira de Neurologia, pela Associação Brasileira do Sono e também pela European Sleep Research Society. Também é mestre em Medicina do Sono pela Unifesp, cumpriu estágio em Medicina do Sono no Hôpital Pitié-Salpêtrière, em Paris. O meu francês é mais ou menos, Júlio. Médico colaborador dos ambulatórios dos distúrbios do sono e sonolência excessiva diurna da Unifesp. E o Dr. Lúcio vai nos dar a honra de abordar o tema a abordagem prática da sonolência excessiva diurna. Realmente é um tema de grande interesse, acho que a todas as áreas da saúde, a todos os profissionais que atuam na área do sono, tanto por ser uma das principais queixas, né, que os pacientes nos procuram, como também, às vezes, são as queixas residuais pós-tratamento, né, tanto depois de tratamento com CPAP, o próprio aparelho intraoral. Muitos pacientes, às vezes, queixam que ainda fica um resíduo de sonolência. Então, é um tema, assim, onde nós precisamos realmente nos aprofundar, estudar bastante, e eu tenho certeza que hoje é uma grande oportunidade a todos de estar com um colega que vai nos trazer informações preciosas aí. Doutor Lúcio, seja muito bem-vindo. O senhor já compartilhou a sua tela, então o senhor vai poder fazer a sua apresentação, e após a apresentação do doutor Lúcio, então nós vamos para as nossas perguntas e respostas, né? O nosso bate-papo. Lembrando que as perguntas vocês podem estar fazendo tanto aqui pelo chat da reunião, como também através do nosso grupo do WhatsApp. Ok? Doutor Lúcio, fique à vontade, o tempo é todo seu. Obrigado. Obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade. Bom, o objetivo da aula é a gente entender um pouco o que é a sonolência excessiva diurna, conseguir fazer um pouco, avançar ali na entrevista, no exame do paciente com uma queixa de sonolência excessiva diurna e também começar a pensar no diagnóstico diferencial desses casos. Só avançando aqui. Bom, então, acho que já foi apresentado, já vou direto para os objetivos. O objetivo da aula é exatamente esse. Primeiro, a gente conceituar a sonolência excessiva diurna, porque muitas pessoas têm essa ideia, talvez de um conceito até leigo, né, de sonolência, mas não existe um conceito formal, um conceito científico, um conceito médico do que é uma sonolência excessiva diurna. Isso faz diferença, né? Então, não é exatamente a mesma ideia que a gente tem ali. Existem critérios diagnósticos formais, então não é simplesmente a queixa de que é sonolento ou não. E como que a gente faz o diagnóstico, então, da sonolência excessiva diurna, tanto o diagnóstico clínico quanto o diagnóstico embasado, né, com testes, com questionários e com exames complementares, e um pouco da abordagem do diagnóstico diferencial das diferentes causas da sonolência excessiva diurna. Então, primeiro é esse questionamento: o que é sonolência excessiva diurna? Como eu falei, muitas vezes as pessoas têm esse conceito mais amplo, mais ali do dia a dia, que sonolência é, na verdade, uma pessoa que dorme muito ou que precisa de muitas horas de sono, e muitas vezes esse conceito se confunde muito com outro conceito, que é a fadiga. Tanto o paciente não sabe distinguir exatamente o que é sonolência e o que é fadiga, quanto o médico, às vezes, não sabe reconhecer e qual a implicação dessa diferença. Bom, primeiro, o que é sonolência e o que é fadiga. Então, sonolência seria um sintoma muito mais do âmbito psíquico, mental, que seria uma necessidade aumentada de sono. Então, esse paciente ele vai ter uma tendência, uma pressão de sono em um momento inadequado. Então, independente se o paciente durma ou não. Então, ao longo do dia, se ele sente essa pressão de sono, ele sente essa necessidade de sono, mesmo que ele fique ali lutando contra o sono, de alguma forma ele se consiga se autoestimular e não durma, a gente vai falar que esse paciente tem sonolência. E fadiga seria um sintoma mais somático, um sintoma mais relacionado com cansaço, com a falta de energia, às vezes também um sintoma físico mesmo, um pouco de desconforto, dor muscular, então é um pouco diferente.
Os sintomas eles podem se apresentar juntos no mesmo paciente, juntos no mesmo momento, podem vir de forma isolada, então tem um dia que está com sonolência, outro dia está com fadiga, um momento mais sonolento, um momento com mais fadiga, e às vezes eles são completamente dissociados. Tem pacientes que têm só fadiga, tem pacientes que têm só sonolência diurna. E como que a gente diferencia isso, uma estratégia prática ali, uma dica clínica? Eu gosto de usar a dica de que elas melhoram e pioram em situações diferentes. Então, a sonolência, como essa tendência de dormir, essa necessidade de sono, ela vai piorar quando o paciente está em uma situação monótona, então de pouca atividade. Quanto mais a situação é monótona, chata ali, ele está numa situação muito passiva, ele vai se sentir mais sonolento e tem, às vezes, até essa tendência de chegar a dormir, a cochilar naquela situação. Já a fadiga, como é esse sintoma físico do cansaço, quanto mais atividade, mais cansaço fica. E o que melhora cada um deles vai ser diferente também. A sonolência ela vai melhorar com sono, então o paciente precisa dormir para realmente restabelecer ali daquela sonolência. Já a fadiga, ela melhora com repouso. Muitas vezes o paciente nem vai conseguir dormir, ele está tão cansado que às vezes até isso afasta o sono. E ali o repouso é o que realmente vai revigorar em relação à fadiga. Então essa dica do que melhora, o que piora, então lembrar dessas duas situações. A sonolência piora com a inatividade na situação monótona e, na verdade, melhora com o sono. E também pode melhorar com atividade. Então, se está muito sonolento, se autoestimular, então uma coisa que a gente faz intuitivamente, passar a mão no cabelo, passar a mão no olho, mastigar um chiclete, ali usar algum estimulante, por exemplo, a cafeína, acaba ali afugentando também a sonolência de forma transitória. E já a fadiga piora com a atividade e melhora com o repouso, e às vezes é até difícil dormir com o sintoma da fadiga. Bom, e qual que é o conceito formal da sonolência excessiva diurna? Deu para entender que é essa tendência de dormir, mas qual que é o conceito formal, se a gente for ler critério diagnóstico dentro da Classificação Internacional de Distúrbios do Sono? Então, a sonolência excessiva diurna é caracterizada por essa hipersônia, que é essa produção de sono em momento inadequado. E aí vai ter essa tendência aumentada de adormecer, que pode ser de forma inesperada ou em horário inapropriado. É como eu falei, é uma tendência. Não necessariamente precisa ter sono aumentado ou precisa chegar de fato ao sono, ao cochilo ali. E para a gente considerar como esse diagnóstico mais amplo da sonolência excessiva diurna, tem que ter alguma perturbação. Aí pode ser da qualidade do sono ou algum prejuízo funcional, seja do trabalho, de estudo, na família, qualquer prejuízo. Bom, e tem forma mais objetiva da gente definir que um paciente tem sonolência excessiva diurna ou não. Então, tem alguns testes que a gente usa, algumas escalas, alguns testes neurofisiológicos. Então, primeiro, falando das escalas, as escalas continuam sendo formas subjetivas de avaliação, então o paciente vai responder de acordo com o que ele sente. Primeiro, a escala mais usada é a escala de sonolência de Epworth. O paciente vai falar o que ele sente no último mês. Então, você vai perguntar assim, olha, em relação ao último mês, qual a sua tendência de cochilar nessas situações? E a gente dá 8 situações para o paciente e ele vai graduar. Se ele tem nenhuma chance de cochilar, uma chance pequena, uma chance média, uma chance grande de cochilar naquela situação. E aí, quanto mais grave, quanto mais pontuar, mais itens o paciente pontua e mais grave em cada item, ele vai ter uma sonolência maior. E a gente usa como ponto de corte 10. Então, 10 ou mais, a gente considera que esse paciente tem uma sonolência excessiva diurna. E quais são as situações? São situações, na sua grande maioria, mais monótonas. Sentado lendo livro, sentado vendo TV, sentado no local público, por exemplo, na sala de espera, numa praça, passageiro de carro durante 1 hora, deitado descansando à tarde, se for possível, sentado conversando com alguém. Essa talvez seria a situação mais ativa. Então, é até um item que dificilmente os pacientes com sonolência mais leve pontuam. Sentado, calmo após o almoço e dirigindo parado no trânsito por alguns minutos. Bom, e aí tem uma outra escala que a gente usa, que é a escala de sonolência de Stanford. Essa escala é um pouco diferente da escala de Epworth. Como eu falei, a escala de sonolência de Epworth, a gente pergunta o que o paciente sente baseado no último mês, nos últimos 30 dias. Já a escala de sonolência de Stanford, a gente vai perguntar assim, qual a sua chance de cochilar agora?
Então, o paciente vai responder ali pontualmente daquele momento. E aí, assim, na prática clínica até tem menos utilidade, mas pode ser usada, por exemplo, dentro de um contexto de pesquisa, ou se a gente quer saber ali naquele exato momento qual a chance de cochilar. Seja porque fez alguma intervenção ou porque está numa situação específica. E aí o paciente vai falar exatamente qual a chance dele cochilar, e aí quanto maior essa chance de cochilar, maior a pontuação na escala, e aí esse paciente está num momento mais sonolento. Bom, e existem alguns testes que a gente pode fazer para avaliar de forma mais objetiva qual que é a chance do nosso paciente de cochilar. Como eu falei, a sonolência excessiva diurna, a gente usa a tendência de dormir. Então, como que a gente vai avaliar isso num teste mais objetivo? A gente vai fazer com alguns parâmetros da polissonografia. Então, a gente vai usar o eletroencefalograma, o eletrooculograma, né? Então, ali o canal que a gente vê o movimento ocular, e o eletromiograma, que é o canal que a gente vê o tônus muscular. E com isso a gente consegue definir se o paciente está dormindo ou não e em qual fase do sono ele está. E aí a gente vai fazer esse exame durante o dia, a gente vai dar 5 oportunidades para o paciente de cochilar durante o dia. Por isso chama teste de múltiplas latências do sono, porque são 5 oportunidades que a gente vai ver qual é a latência do sono do nosso paciente. Então, quanto tempo ele demora para cochilar nessas 5 oportunidades? Em geral, é feito 8, 10, meio-dia, 2 da tarde e 4 da tarde. 8, 10, meio-dia, 2 e 4, isso. E aí a gente vai falar para o paciente deitar na cama e tentar dormir. E a gente vai ver quanto tempo o paciente demora para dormir. A gente vai permitir que ele tente dormir ali por 20 minutos, e uma vez que ele dormiu, a gente espera 15 minutos de sono, que a gente vai ver qual sono que ele faz nesses 15 minutos. E aí, como que a gente vai considerar alterado? O paciente que tem essa média desses 5 oportunidades, esses 5 cochilos, menor que 10 minutos. Então, em média, ele demora ali menos de 10 minutos para cochilar nessas situações. Então, o normal é em torno de 20, 30 minutos ali para iniciar o sono. E dificilmente vai ser 20, 30 minutos em 5 oportunidades durante o dia. Então, menos que 10 minutos, realmente é uma sonolência importante. E para o diagnóstico específico de narcolepsia, que é uma doença rara do sono, mas é uma entidade aí, talvez seja mais ilustrativa da sonolência excessiva diurna, a gente usa um critério um pouco mais rigoroso, que é menos de 8 minutos. Bom, e existe um outro teste que a gente pode avaliar de forma objetiva qual que é a sonolência do nosso paciente, que é um teste que a gente também usa esses parâmetros, esses mesmos canais de polissonografia, o eletroencefalograma, eletrooculograma e o eletromiograma do queixo. E aí, só que a gente vai dar uma instrução diferente. A gente vai dar 4 oportunidades para o nosso paciente e a gente vai deixar ele sentado na cama com uma luz indireta. E aí a gente vai falar dessa vez para ele tentar não dormir. A gente vai ver quanto ali ele resiste e acaba não dormindo naquela situação. Esse já é um teste que não é usado para diagnóstico, ele é muito mais usado para gravidade. É um teste que é usado em alguns países para permitir que quem tem a sonolência excessiva diurna possa dirigir, por exemplo, ou exercer alguns tipos de trabalho. E aí, então, esse ele não tem um ponto de corte. Ele é usado médias diferentes, de acordo com a legislação, ou é usado também para comparar ali o mesmo paciente em determinadas situações. E a gente vai ver essa mesma média, quanto tempo o paciente demora para cochilar, só que nessa situação em que ele tenta não cochilar, que ele tenta se manter acordado. Bom, e como que a gente... agora que a gente entendeu o que é sonolência de forma mais prática, de forma mais objetiva com os exames, como que a gente faz a consulta do nosso paciente com sonolência excessiva diurna? Eu costumo falar que a consulta do paciente com sonolência excessiva diurna tem que começar antes do paciente entrar no consultório. Ali na sala de espera, a gente já vai ver alguns traços de que esse paciente possa ter o diagnóstico da sonolência excessiva diurna. Então, como ele se comporta ali na sala de espera, se ele consome muito café, se ele fica inativo, se ele acaba cochilando, se até para ele não cochilar, ele se levanta, fica caminhando para se autoestimular. E também durante a consulta, né, a gente consegue ver, né, um piscamento excessivo, bocejo, outros sinais ali de sonolência excessiva diurna que a gente consegue flagrar ali só no contato inicial com o nosso paciente. Bom, a partir daqui eu vou trazer 6 ou 7 casos clínicos que são casos bem diretos, mas ilustrativos do diagnóstico diferencial da sonolência excessiva diurna e um pouco do que a gente pergunta ali, o que a gente avalia no paciente que tem essa queixa de que é muito sonolento durante o dia. Bom, o primeiro caso,
é um jovem de 17 anos, ele está no terceiro ano do ensino médio e ele tem a queixa que sente muito sono durante as aulas pela manhã. E aí, como que a gente vai abordar isso? O paciente chegou e falou só isso: olha, meu problema é que eu tenho muito sono durante a aula, não consigo concentrar ali, não consigo ter um bom rendimento ali, eu estou preocupado, estou na época do vestibular. O que a gente vai perguntar para esse paciente? Bom, a primeira coisa, super importante, paciente com sonolência excessiva diurna, sempre avaliar o cronograma de sono desse paciente. Que horas que esse paciente se deita, que horas que ele realmente dorme, que horas que ele acorda, que horas que ele levanta. Se usa despertador, se não usa despertador, se os horários são parecidos no fim de semana, nos dias de folga, nas férias. A gente vai perguntar qual é a qualidade do sono à noite desse paciente. Então, se ele sente que o sono é reparador, se ele sente que acorda várias vezes, se ele tem essa impressão de fadiga durante o dia. Então, qual que é a impressão dele ali do sono durante a noite? Ou se ele nota algum sintoma também no sono durante a noite, por exemplo, roncos, boca seca, algum desconforto ali no período da noite. Sintomas durante o dia, então fadiga, essa tendência de dormir, se ele sente dificuldade, aí sintomas cognitivos, né, dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, às vezes dores. E a gente vai perguntar também se esse paciente tem comorbidades e se ele usa alguma medicação. Isso vai ser importante, a gente vai ver ao longo dos casos. Bom, abordando isso com o nosso paciente, o que a gente tem de informação? Então, ele tem sono pela manhã, principalmente durante as aulas, e à noite ele começa a se sentir sonolento às 11 horas. Só que ele não vai dormir nesse horário, ele resiste ali, porque é um horário que a casa está mais tranquila, ele prefere esse horário para poder estudar, que ele está nesse período vestibular, ele precisa se preparar. E aí ele vai dormir só às 2 horas da manhã. E aí, uma vez que ele decide ir para a cama para dormir, ele consegue dormir muito rápido. 5, 10 minutos ele já está dormindo. E aí ele acorda às 6 horas, 6h30, com despertador, porque ele precisa ir para a aula, ele estuda de manhã. Em relação ao sono da noite, ele nega roncos, nega outros sintomas, e durante o dia ele tem essa dificuldade de concentração, de memorização, até o que tem incomodado que ele buscou essa consulta. E ele fala que ele tem um sono um pouco diferente no fim de semana, quando ele está de folga. Que ele acaba dormindo mais cedo, que é o horário que ele sente sono, que é 11 horas, e ele acaba estendendo o sono um pouco mais, ele dorme até às 8. Então, é um pouco diferente. Durante a semana, ele vai dormir, sente sono às 11, mas ele vai dormir às 2 e acorda às 6h30 com o despertador. Já no fim de semana, ele dorme às 11 e acorda às 8. E ele acorda muito mais bem disposto e não sente essa sonolência, não precisa de cochilar durante o dia. Bom, seguindo, quais os pontos chaves aí que a gente vai examinar nesse nosso paciente? A gente ali já colheu a história, já viu alguns pontos. E o exame clínico, o que a gente vai fazer? Importante sempre, no paciente que tem sonolência excessiva diurna, avaliar peso e IMC. Isso tem uma implicação, então, assim, é bem estabelecido que a obesidade gera um estado inflamatório, esse estado inflamatório aumenta a sonolência, e a obesidade, ela também aumenta, aí de forma indireta, a chance de outros diagnósticos que têm relação com a sonolência. Então, é bem estabelecido que quem tem obesidade tem algumas alterações metabólicas que aumentam a chance de sonolência, quem tem obesidade tem mais chance de ter transtornos mentais, que aumenta a chance de sonolência, tem mais chance de apneia obstrutiva do sono, que aumenta a chance de sonolência. Então, assim, vários diagnósticos ali podem estar intermediados pela obesidade. Vale a pena também a gente fazer a avaliação da circunferência cervical e abdominal, também tem relação principalmente com a apneia do sono, que acaba sendo uma causa comum de sonolência excessiva diurna, e também essa parte crâniofacial. Então, a gente avalia malampate, o tamanho das amígdalas, vê ali o tamanho, a pervividade, né, das vias aéreas, também pensando em apneia obstrutiva do sono. E é importante fazer um exame clínico e neurológico completo. Não é raro o paciente buscar consulta por sonolência excessiva diurna e, na verdade, quando você examina esse paciente, você nota outra coisa. Então, ali no exame clínico completo, você palpa a tireoide, vê ali que tem uma tireoide palpável, ou você, examina e vê que ele tem, sei lá, uma alteração, uma face um pouco alterada, aí depois você faz o diagnóstico de Cushing. Então, assim, pode acontecer isso, de às vezes no exame clínico e neurológico você
descobre que esse paciente tem uma outra doença e ali que ele não tinha uma queixa, não tinha percebido, e a sonolência foi o primeiro sintoma desse paciente, ou pelo menos o que motivou ele à consulta. Voltando lá no nosso caso, então a gente examinou o nosso paciente, ele tem um IMC de 23, Mallampati, que é aquela classificação, né, de via aérea difícil que a gente usa ali para estipular a chance do nosso paciente ter sonolência excessiva diurna. Ele pontua 2, lembrando que é uma classificação que vai de 1 a 4, 2 seria de baixo risco. Brodsky, que é uma classificação que a gente usa para tamanho de amígdala, também vai de 0 a 4, 0 seria sem amígdala, 1 amígdala pequenininha, menos de 25%, Brodsky 2, amígdala de 25% a 50%, 3, 50% a 75%, e Brodsky 4 até 100%, né, de 75% a 100%. Então, esse paciente não tem obesidade, tem a via aérea bem pérvia, não tem amígdala grande, não é ali circunferência cervical e abdominal também normais, e o exame físico e neurológico sem alterações. Bom, tem algum dado aqui que sugere algum diagnóstico desse caso? Bom, até às vezes surge a dúvida, né? Será que ele é sonolento mesmo? Então, assim, a gente pode até usar algumas escalas para a gente tentar definir melhor, de uma forma um pouco mais objetiva, se realmente o nosso paciente é sonolento. E aí vale a pena a gente aplicar a escala de sonolência de Epworth. Eu acho que vale a pena a gente aplicar em todos os pacientes com sonolência excessiva diurna. E, nesse caso, talvez fazer alguns exames laboratoriais que o paciente também fez. Então, a escala de sonolência, ele pontuou 14, então tinha uma sonolência excessiva diurna, e exames de sangue, ele tinha alguns recentes, todos normais. E aí, voltando àquela pergunta, tem algum dado aqui da história que sugira algum diagnóstico? Então, a grande dica aqui é essa questão, que o paciente se sente sonolento, mas ele não dorme no momento que ele está sonolento. Então, às 11 horas da noite, ele posterga esse sono, e ele tem um horário muito diferente no período de folga, que ele estende esse período de sono, e isso deixa ele muito mais bem disposto. Então, é um paciente que tem um encurtamento ali do sono, até por questão social mesmo. Ele preferiu diminuir o período de sono para poder estudar, e é um paciente que a gente chama que tem um diagnóstico de síndrome do sono insuficiente. É a principal causa de sonolência excessiva diurna, assim, de longe. É muito comum, aqui eu trouxe, na verdade, um dado que é até ali científico, mas também comercial, que foi através de um aplicativo de celular que monitora o sono. Eles fizeram perguntas aos usuários de como eles classificavam o sono, e aí, comparando com diversos países, o Brasil foi um dos que, quem respondeu ali aquela pesquisa, mostrou uma maior insatisfação com a quantidade de horas de sono que eles têm. Então, lembrar que síndrome do sono insuficiente é, de longe, a principal causa de sonolência excessiva diurna, e às vezes nem é o único diagnóstico. Esse paciente tem síndrome do sono insuficiente, então tem privação crônica de sono, mas ainda tem outro diagnóstico que pode estar associado ali. Então, esse paciente com privação crônica de sono, o que a gente vai fazer para tratar esse caso? A gente vai recomendar a higiene do sono, então mostrar para ele que, na verdade, é muito mais efetivo dormir mais, quantidade de horas de sono, e com isso ter um desempenho melhor. E aí pode usar até outras estratégias, como terapia cognitivo-comportamental, ali para a gente conseguir ampliar esse tempo de sono do nosso paciente e aí melhorar essa sonolência excessiva diurna e as queixas que ele tem. Bom, partindo para o segundo caso, é um outro caso ilustrativo, também curto. É uma paciente de 54 anos, do sexo feminino. Ela não tinha nenhum diagnóstico de nenhuma comorbidade, não tomava nenhuma medicação. E ela procura queixando que tem sentido muita fadiga, aí lembrando lá aquela diferença de fadiga, sonolência, também tem essa tendência de dormir em algumas situações, às vezes faz cochilos, tem também uma queixa, que as unhas estão quebradiças, tem tido queda do cabelo. Ela refere que ganhou peso nos últimos meses, e ali ela não sabe muito bem o motivo, acha que a alimentação está a mesma coisa. Em relação ao sono da noite, ela não tinha nenhuma queixa mais importante, negava roncos, não tinha sido visto apneia. Ela refere que faz esses cochilos ao longo do dia, às vezes cochilos prolongados de 1h30, 2 horas. Mesmo assim, acorda muitas vezes cansada, com ainda sonolência. E aí, o que a gente faz nesse caso? Então, uma paciente que veio com 54 anos, com uma queixa de sonolência, cochilos prolongados, e que tem outras queixas ali, fadiga, unhas quebradiças, queda de cabelo. O que a gente vai definir aí
de conduta para essa paciente. Primeiro, vale a pena aplicar as escalas, então, sempre acaba sendo a melhor opção na escala de sonolência de Epworth, para a gente até tentar quantificar essa sonolência. E aí, exames laboratoriais. Exames laboratoriais vale a pena, assim, para a grande maioria dos pacientes. Uma coisa que é pouco invasivo e que às vezes pode flagrar algum diagnóstico e, em geral, acabo pedindo para todo paciente com sonolência excessiva diurna. E aí, essa paciente com os exames laboratoriais, o que a gente vai pedir? Aí vale a pena lembrar das endocrinopatias, então perfil tireoidiano, glicemia, lembrar das anemias, então pedir hemograma, das hipovitaminose, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, lembrar de disfunção hepática, disfunção renal, então ureia, creatinina, TGO, TGP, lembrar de outras causas clínicas também, que às vezes a gente não consegue flagrar nos exames laboratoriais, né, mas que outras doenças clínicas também podem levar à sonolência excessiva diurna. Então, buscar ali na hora que a gente for fazer o exame clínico, se tem algum sinal de parkinsonismo, se a paciente tem alguma doença neuromuscular, se tem demência, e também se tem algum déficit focal, tem uma fraqueza, tem um formigamento, então pode ser até uma lesão cerebral, aí talvez a gente vai fazer uma investigação além dos exames de sangue, então pedir uma tomografia, uma ressonância. Então lembrar que diversas doenças clínicas, se a gente buscar aí todas as especialidades médicas, vão ter alguma relação com a sonolência excessiva diurna. Então pensar bem amplo nesse leque aí. Bom, e a nossa paciente primeiro foi submetida na aplicação da escala de sonolência de Epworth, ela pontuou 11, então é uma paciente com uma sonolência, mas ela é uma sonolência leve, e ela trouxe exames de sangue, e aí tinha um TSH bem alto, um TSH de 15, com um T4 livre bem reduzido. Então é uma paciente com hipotiroidismo. Então, aqui, para ilustrar essa relação, que doenças clínicas podem levar à sonolência excessiva diurna. Como eu falei, diversas doenças clínicas das diversas esferas. Então, lembrar, pensar bem amplo nesse leque de doenças clínicas que podem levar à sonolência excessiva diurna. E qual que ali vai ser a dica para a gente pensar em doenças clínicas? Quando o paciente tem outros sintomas. Então, ficar atento. Às vezes a gente foca muito no sono, mas se o paciente tem outras queixas, então talvez ali tenha uma causa única para a queixa do sono e para as outras queixas do nosso paciente. E no exame clínico completo. Então, sempre buscar ali algum sinal de que tem alguma doença clínica. E qual o tratamento que a gente faz para a sonolência excessiva diurna nesse caso? Por exemplo, uma paciente que tem alteração ali da função tireoidiana. A gente vai tratar a doença clínica que está causando. Então, nesse caso, a gente repõe o hormônio tireoidiano e aí a gente reavalia essa paciente, uma vez que esteja ali regularizados os hormônios tireoidianos, a gente vê se o paciente ainda tem sonolência excessiva diurna. Se ainda tem sonolência excessiva diurna, a gente vai buscar uma outra causa para sonolência excessiva diurna. Mas primeiro a gente trata a causa base, na maioria das vezes, se é esse o único diagnóstico, ali a sonolência se resolve. Bom, passando para o terceiro caso, é uma paciente de 33 anos, também de sexo feminino, também com a queixa de sonolência excessiva diurna, e ela traz que nos últimos meses tem acordado mais tarde que o habitual, e que ainda, mesmo ali dormindo mais do que normal, ela tem tido uma dificuldade muito grande para começar o dia. Então, coloca o despertador várias vezes, fica sem energia para sair da cama, com uma dificuldade muito grande ali para sair da cama e começar ali suas tarefas. Durante o dia, ela tem uma vontade de ficar mais na cama, às vezes faz cochilos prolongados, às vezes fica na cama mesmo sem dormir, e ela sente que o seu sono tem sido de má qualidade e não reparador. Ela já acorda cansada, mas não tem nenhum outro evento ali que acontece à noite. Não ronca, ninguém foi visto ela tendo algum episódio de apneia, ali não tem uma movimentação excessiva, ela não é privada de sono, tem até dormido mais do que era o habitual dela. E aí ela traz essa queixa, que tem sentido ali com pouca energia, humor deprimido, uma certa desesperança. E aí o exame neurológico é normal, o exame clínico também sem alterações, e ela pontua 12 na escala de sonolência de Epworth. Lembrando, então, acima de 10 a gente considera como sonolência excessiva diurna. Então, é um paciente que tem uma queixa de um sono aumentado, mas que traz essa queixa também relacionada com sintomas psíquicos, né, de um humor deprimido, desesperança e falta de energia.
Então, lembrar dessa relação, que doenças psiquiátricas podem ser a causa de sonolência excessiva diurna. Então, lembrar de depressão atípica, lembrar de transtorno afetivo bipolar em algumas, dependendo do ciclo ali. Então, várias doenças psiquiátricas podem trazer ali, em algum momento, um quadro de sonolência excessiva diurna. Então, é sempre importante perguntar em relação à saúde mental, buscar esses sintomas psiquiátricos nos pacientes com sonolência excessiva diurna. E como que a gente vai tratar esses casos? Aí também o que é recomendado é a gente tratar a causa de base. Então, tem uma depressão atípica, trata essa depressão e depois a gente vê realmente o que sobra de sonolência excessiva diurna. Aqui eu abri um parênteses, eu sei que o público é bem diversificado, mas tem um dado aqui que vou falar até sobre um outro tema, mas que é diferente. Quando a gente trata insônia relacionado com transtorno mental, ou insônia relacionado com outro fator, uma outra doença clínica, é recomendado tratar os dois ao mesmo tempo. Você trata a insônia e trata ali a doença mental ou a doença clínica. E já para a sonolência, é recomendado você fazer em etapas. Você trata ali a causa de base e depois trata a sonolência. Então, na insônia é difícil falar o que veio primeiro, o que veio depois. A gente usa muito como o conceito de comórbido, os dois acontecendo ao mesmo tempo. Já na sonolência, a gente consegue estabelecer um pouco essa causa e consequência. Então, quando tem um outro fator, uma doença clínica psiquiátrica, a gente trata primeiro a doença clínica psiquiátrica e depois a gente vê se tem uma sonolência residual. E aí, poderia tratar a sonolência residual ou buscar outra causa para a sonolência. Bom, avançando, o caso clínico 4, também caso curtinho, ilustrativo, paciente de 57 anos, sexo masculino, ele refere sonolência diurna, que tem começado aí nas últimas 3 semanas. Então, antes ele tinha um sono bom, bem disposto durante o dia, mas nas últimas 3 semanas ele tem sentido ali com grande sonolência durante o dia. Só que ele faz uma associação, ele fala, olha, que começou a ter sonolência 3 semanas atrás, quando começou a ter umas lesões de pele, umas lesões que lembravam lesões herpetiformes, até teve um diagnóstico de herpes zoster. E aí ele foi em uma consulta com um cardiologista, e aí o cardiologista iniciou uma medicação para ele para tratar essa dor relacionada ao herpes zoster. E aí ele começou a tomar gabapentina, foi aumentando a dose até chegar em 1.200 miligramas por dia, e ele estava tomando tramal também no momento que ele tinha dor. Então, é um caso que a gente vê ali uma associação causal muito bem definida. Ele começa a ter sonolência excessiva diurna depois de um diagnóstico, mas nem é tanto esse diagnóstico que leva à sonolência excessiva diurna, que é o tratamento. Então, como ele começou a fazer esse tratamento para dor neuropática, para neuralgia, ele começou a ter sonolência. E aí lembrar, então, da lista imensa de medicamentos que levam à sonolência excessiva diurna. Então, vai desde analgésicos, os opioides, né, o tramal, morfina, codeína, podem levar à sonolência excessiva diurna. Analgésicos comuns menos, né, dipirona e paracetamol não é comum levar à sonolência excessiva diurna. Anticonvulsivantes, aí, tanto no uso como anticonvulsivantes, tanto no uso como estabilizador de humor, quanto profilaxia de enxaqueca, para diversas doenças. Antidepressivos, a grande maioria leva a sonolência excessiva diurna. Lembrar também dos antidepressivos que a gente usa para insônia, às vezes para induzir o sono, às vezes eles podem ter efeito residual, por exemplo, trazodona, mirtazapina, os tricíclicos. Os antipsicóticos, então, é muito comum essa associação. Lembrar de outras medicações, então, agonista dopaminérgico que a gente usa para tratar doenças de Parkinson. Lembrar, então, de outras medicações que a gente usa para induzir o sono. Às vezes a meia-vida é mais longa do que o nosso paciente precisa, ou ele tem uma sensibilidade maior, ele tem sintoma residual, então pode levar a sonolência excessiva diurna. Os antialérgicos mais antigos. Então, e assim, se for enumerar, ainda tem diversas outras classes. Mas sempre buscar isso. Será que algum medicamento que o meu paciente está usando pode ser ali um fator que levou a sonolência ou está piorando a sonolência dele? Vamos passando para o próximo caso. Esse também é um paciente jovem, de 23 anos, do sexo masculino, e ele refere que tem uma dificuldade para iniciar o sono e tem uma sonolência diurna, especialmente pela manhã. Ele tem muita dificuldade para acompanhar as reuniões de manhã, no trabalho, e no resto do dia ele até se sente bem.
Ele se deita por volta de 11, sempre com essa intenção de dormir mais cedo, mas ele só consegue dormir mesmo por volta de 2 horas da manhã. E ele acorda com o despertador às 8 horas da manhã, já atrasado ali, se arruma rápido e vai para o trabalho. E durante o fim de semana, ele também tem um horário diferente. Ele dorme às 2 da manhã e acorda às 10. Essa história de fim de semana ter um horário diferente, a gente já viu isso. Mas aqui tem um detalhe que é um pouco diferente. O nosso paciente lá, privado de sono, ele sentia sono às 11 e ele dormia às 2 da manhã. Esse não. Esse é um paciente que tenta dormir às 11, ele vai para a cama às 11, totalmente sem sono, para tentar dormir cedo, e ele só consegue dormir às 2 da manhã. Então, são dois casos que o horário de fim de semana é diferente com o horário do dia da semana, então o horário de folga é diferente dos dias úteis, mas aqui tem essa diferença. Então, aqui o paciente tem um horário diferente porque o horário de sono dele é deslocado. Então, é um paciente que tem uma tendência biológica de dormir tarde e acordar tarde. Não é por vontade dele, que é diferente daquele outro caso. Naquele outro caso, o paciente dormia, tinha o relógio biológico de 11 às 7, 8 horas, não lembro mais, mas ele empurrava isso porque queria estudar para mais tarde. Esse é o contrário. É um paciente que o relógio biológico dele é tarde. Então, ele tem essa tendência natural de dormir tarde e acordar tarde. Ele tenta puxar isso para mais cedo e acaba trazendo isso, encurtando um pouco o sono e trazendo a sonolência excessiva diurna. Bom, nesse caso, a gente vai fazer algum exame para identificar isso melhor? Não precisa? Como é? A gente pode usar algumas ferramentas para identificar isso melhor. A primeira é o diário de sono. Então, o diário de sono ajuda muito a gente entender melhor o cronograma de sono do nosso paciente. O horário que o nosso paciente se deita, o horário que ele efetivamente dorme, se é diferente dia de semana, se é diferente fim de semana, se é diferente nas férias, se ele acorda no meio da noite. Então, assim, ajuda a gente a ter um perfil muito bom do cronograma do sono, isso de forma subjetiva, né? O paciente vai fazer de acordo com o que ele lembra. Aqui um exemplo de um diário de sono, acho bem prático esse. Então, cada coluna é 1 hora, cada linha é um dia. E o paciente vai preencher assim. Então, esse paciente cochilou ali às 7 horas da noite. Depois, aqui, na verdade, está invertido, é uma setinha para baixo. Foi o horário que ele deitou na cama, então deitou às 11. Ele demorou a dormir, aí ele dormiu de 1 às 3. Tem a impressão que ficou 1 hora acordado lá no meio da noite. Aí dormiu de novo de 5 até as 7. Enrolou ali na cama e aí saiu da cama, então setinha para cima às 9. Então, aí ele vai fazer repetidamente. A gente vai ver esse formato do sono dele. E outro exame que a gente pode fazer é a actigrafia. A actigrafia é uma outra forma da gente ver essa variação do sono do nosso paciente. E aqui um exemplo de um paciente com uma alteração, com um relógio biológico também mais tardio, como eu mostrei aqui. Então, aqui são os momentos achurados, aqui são os momentos de inatividade. Então, o que está de verde aqui são os momentos que o paciente ficou menos ativo, que a gente entende que seja o horário de sono dele. Então, ele dormia, na sua maioria dos dias, de 6 da manhã até 2 da tarde. Esse é um paciente real, e aí, assim, ele resolveu a vida dele quando ele arrumou um emprego numa multinacional e ele tinha uma reunião com a China. E aí ele vivia um pouco no fuso horário da China e aí a vida dele se regularizou completamente. Então, qual que seria o diagnóstico isso? Então, alteração do ritmo circadiano. Esse paciente é o que a gente chama de atraso de fases do sono. Então, o sono dele vai mais tarde, começa mais tarde, e tanto inicia mais tarde quanto termina mais tarde. Então, dorme mais tarde e acorda mais tarde. Aí, qualquer alteração do ritmo circadiano pode levar a sonolência excessiva diurna. Então, quem tem avanço de fase, que é dormir mais cedo e acordar mais cedo, vai sentir sonolência ali no fim da tarde, início da noite. Já quem tem atraso de fase, que dorme mais tarde, acorda mais tarde, vai sentir mais sonolência no início da manhã. Quem tem um ritmo irregular, então tem um sono picado ao longo do dia, vai sentir sono durante o dia, às vezes vai ter insônia no meio da noite. Isso a gente vê, por exemplo, nos quadros demenciais, nas doenças degenerativas. E existe ainda um diagnóstico que é mais raro, que é o ritmo não 24 horas. Porque o nosso horário de sono ele é um pouco padrão. Olha, eu durmo sempre no mesmo horário, acordo sempre no mesmo horário, meu relógio biológico. Só que tem algumas pessoas que não conseguem sincronizar isso. E aí acaba dormindo cada dia mais tarde e acordando cada dia mais tarde. É igual adolescente de férias aí. Então, que fica o dia inteiro no quarto, escuro, acaba dormindo cada dia mais tarde e acordando mais tarde.
é comum também em cegos que não tem essa referência da luminosidade e acaba evoluindo para esse ritmo que a gente chama não 24 horas. Bom, e qual o melhor tratamento para esse caso? Higiene do sono, e aí a gente pode expor esse paciente à luz do sol, que ajuda a gente a empurrar o horário dele quando a gente quer para mais cedo ou para mais tarde, então, dependendo do horário que ele se expõe à luz. E a gente pode usar, nesse caso, melatonina, porque a melatonina é o grande hormônio que sinaliza o horário de dormir. Então, usar melatonina antes de o corpo estar produzindo melatonina, a gente consegue puxar esse horário para mais cedo e a gente consegue sincronizar esse paciente com o horário social dele, né, que ele precisa ali trabalhar. Passando para o próximo caso, é uma paciente mulher, 67 anos, e ela fala que desde a menopausa tem sentido muita sonolência e às vezes acaba cochilando, mesmo sem querer, quando está assistindo televisão. Ela dorme às 10, acorda às 8, ali sem despertador. Ela refere que o sono é bem agitado, acorda várias vezes, tem que ir pelo menos 3 vezes no banheiro para urinar, acorda com a sensação de que não descansou. O marido refere que ela ronca bastante. E ali no exame clínico a gente vê que ela tem sobrepeso, tem a circunferência cervical aumentada de 40 centímetros, tem a circunferência abdominal aumentada e ela tem uma Lampate 4. Então, assim, é uma paciente que tem um risco maior de apneia obstrutiva do sono. E aí, na escala de sonolência de Epworth, ela pontua 15, então é um paciente que tem sonolência excessiva diurna. Então, aqui os dados, né? Então, é um paciente que tem um sono da noite ruim. E ali tem vários sinais de apneia obstrutiva do sono. E esse caso eu trago para lembrar de avaliar sempre a qualidade do sono noturno. E o que a gente vai fazer quando a gente suspeita que a qualidade do sono noturno do nosso paciente é ruim? Aí a gente vai buscar sempre se a nossa paciente tem alguma chance de ter apneia obstrutiva do sono. A gente pode usar escalas para ver esse risco, né, da apneia obstrutiva. E em vários casos a gente acaba fazendo uma avaliação do sono noturno, que é a polissonografia. Bom, algumas escalas que a gente pode usar para avaliar se o paciente tem uma chance maior de ter apneia obstrutiva do sono. Stop Bang, não vou ater muito a isso. A escala também NOSAS, que a gente usa ali para avaliar alguns fatores que aumentam o risco do nosso paciente de ter apneia do sono, e aí essa é a causa da sonolência excessiva diurna. E qual é o tratamento que a gente vai fazer desse paciente que tem apneia obstrutiva do sono ou que tem sonolência excessiva diurna por conta de uma má qualidade do sono noturno? Ali tem um outro distúrbio do sono levando à sonolência excessiva diurna. A gente vai tratar também primeiro esse outro distúrbio do sono. Então, por exemplo, da apneia, a gente vai tratar primeiro a apneia, aí escolhe a melhor opção terapêutica de acordo com a gravidade. E aí, se mesmo depois disso o paciente mantém sonolência, aí qual que é, assim, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, por exemplo, a apneia do sono mantém sonolência. A gente vai rever se tem uma terapia eficaz para a apneia obstrutiva do sono. Então, será que esse paciente está usando ali o que a gente recomendou, seja o CPAP, seja o aparelho intraoral, seja a fonoterapia? Muitas vezes ele não está usando de forma eficaz, ou não está usando todas as noites, não está usando quantidade suficiente de horas por noite. E às vezes a gente faz até um ajuste ali empírico. Tá usando o CPAP com a pressão baixa, até não tem apneia residual, mas a gente aumenta um pouco a pressão, faz ali algum ajuste no aparelho intraoral para ver se isso talvez diminua os despertares à noite e possa melhorar a sonolência. E se de tudo, mesmo depois disso, mantém a sonolência, aí a gente pode fazer um tratamento medicamentoso. Então, existe esse diagnóstico estabelecido de sonolência excessiva diurna residual à apneia obstrutiva do sono. Existem medicações aprovadas pelo FDA, por exemplo, para esse tratamento. São alguns estimulantes, o que é mais usado é o Stavigil, que é o modafinil, e o armodafinil, que chegou agora no Brasil também. Bom, passando para o último caso clínico, vou ser até mais breve, até para dar mais tempo para discussão. É um paciente também jovem, sexo feminino, 25 anos, e ela fala que desde a adolescência, e esse aí é um caso até um pouco diferente dos outros. Então, esse último caso, a gente viu que começou depois da menopausa. Esse é uma sonolência que começa muito jovem. Então, desde a adolescência, tem uma sonolência diurna, e por conta de ataques de sono irresistíveis, principalmente em situações monótonas. O que seria ataques de sono irresistível? Então, é aquela paciente que às vezes está bem, mas de uma hora para outra sente um sono que ela não consegue segurar. Então, acaba cochilando ali, não importa o que ela está fazendo. E, além disso, ela tem episódios semanais de paralisia do sono e alguns desses episódios associados com alucinações visuais
ali naquele momento, ou do despertar, ou logo que acorda. E ela traz também um outro sintoma que, às vezes, quando ela está numa situação ali de uma emoção muito forte, principalmente gargalhando, ela tem uma fraqueza e que ela acaba perdendo ali todo o jogo muscular, todo o tônus muscular e acaba caindo no chão. Ela não dorme nessa situação, mas ela fica flácida ali, não consegue se mexer, não consegue pedir ajuda. O cronograma do sono dela, ela dorme às 11, acorda às 7, ali igual quando ela está de férias, quando está no fim de semana, não tem uma queixa outra em relação ao sono da noite. E durante o dia ela costuma fazer cochilos, e o cochilo que ela faz dura 20 minutos e ela acorda completamente descansada, e aí ela consegue voltar às atividades dela. O humor está preservado, não tem nada em relação à saúde mental, não tem nenhuma outra doença clínica, não usa nenhuma outra medicação. E no exame clínico, o exame físico dela é normal, não tem obesidade, via aérea pérvia, e ela pontua muito alto na escala de sonolência de Epworth, então uma sonolência bem grave. Ela pontua 21, lembrando que a escala vai até 24. Então, qual é a diferença desse caso? Ela tem uns outros sintomas estranhos ali. Tem paralisia do sono, tem essa perda da musculatura quando tem uma situação emocional mais forte, tem alucinações, e ela tem uma sonolência muito grave, né? Então, uma escala de sonolência de Epworth de 21, e começou muito jovem. Então, esse é um caso que é mais raro, mas só para vocês terem todo essa variação, né, de diagnósticos diferenciais, e que a gente vai pensar no paciente que não tem nenhuma doença clínica, não tem nenhuma doença psiquiátrica, teve início de sintomas mais jovens e que tem esses outros sintomas. Paralisia do sono, que seria no início do sono, logo que acorda, não conseguir se mexer, fica ali alguns minutos nessa situação, e completamente consciente, sabe tudo que está acontecendo, sabe que está acordado, mas não consegue se mexer. Esse outro sintoma, que é a cataplexia, que é ali ela explicava que uma situação estava gargalhando, perde o jogo muscular, né? Perde o tônus muscular. Alucinações associadas ao sono, o sono noturno fragmentado, isso e uma sonolência muito grave, a gente vai pensar nas hipersonias de origem central, que são doenças raras do sono e que tem dois grandes grupos, que é a narcolepsia e a hipersonia idiopática. Esses pacientes, a gente sempre vai fazer polissonografia e a gente vai fazer aquele exame lá objetivo que eu comecei lá no início da aula, que é o teste de múltiplas latências do sono. Então, na grande maioria ali dos casos, a gente consegue fechar o diagnóstico, muitas vezes, sem precisar fazer esse teste de múltiplas latências do sono. Alguns casos a gente pode fazer para confirmar mesmo, mais objetivamente, o paciente tem sonolência excessiva diurna. E nesses casos que o paciente tem uma sonolência muito grave, de início jovem, com esses outros sintomas, é mandatório fazer, que aí a gente vai tentar esses diagnósticos mais raros, que são esse grupo, né, chama hipersônia de origem central. E aí o que a gente vai ver de alterado nesse exame? Aquela média da latência baixa, então o paciente dorme muito rápido, e a gente vai ver por 15 minutos em que período de sono esse paciente entra. E esses pacientes, quando ele tem narcolepsia, eles entram muito fácil no sono REM. Então, o sono REM dele é alterado, ele acontece de forma muito precoce. E aí a gente vai fechar o diagnóstico para narcolepsia se acontece essa média da latência curta, menor que 8 minutos, e se ele entra no sono REM muito rápido, a gente usa aí o critério de nos 5 cochilos, 2 ele faz o sono REM. E a gente vai diferenciar narcolepsia tipo 1 se tem cataplexia e narcolepsia tipo 2 se não tem cataplexia. E aí, hoje em dia, tem um outro exame que a gente faz, mas isso aí é muito do especialista, mas só para citar, existe um outro exame que é possível fazer, que a gente colhe a hipocretina no líquor e a gente também diferencia tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1 é que tem essa hipocretina baixa alterada. E outro diagnóstico diferencial é o paciente que também tem essa sonolência muito grande, não tem nenhuma doença clínica, nenhuma doença psiquiátrica, faz esse exame e aí a média dele é muito baixa, só que ele não entra no sono REM de forma ali tão fácil quanto o narcoléptico. E aí a gente vai definir esse outro diagnóstico, hipersônia idiopática. Lembrando que essas duas são causas raras de sonolência excessiva diurna. Como que diferencia um pouco as duas? A narcolepsia vai ter mais comumente esses outros sintomas estranhos que eu falei. Paralisia do sono, cataplexia, alucinações. Já a hipersônia idiopática pode até ter, mas é menos comum, vai ser mais um quadro de sonolência excessiva diurna pura. E na hipersônia idiopática tem um sintoma que é muito característico, que chama inércia do sono, que é assim, a pessoa acorda, mas não consegue sair da cama, não consegue começar o dia. É como se estivesse sempre embriagada de sono, então é muito difícil ali começar as atividades.
E já na narcolepsia, o que é mais comum é, na verdade, o paciente ter também o sono da noite ruim, o sono da noite fragmentado. E qual o melhor tratamento? Esses casos a gente sempre usa tratamento farmacológico, porque são sonolências graves, então a gente vai usar os estimulantes. Aí são várias classes de estimulantes, modafinil, armodafinil, metilfenidato, lisdexanfetamina. Então, alguns que a gente não tem no Brasil, aí eu acho que nem vale a pena comentar. E às vezes a gente usa antidepressivos para tratar aqueles sintomas estranhos, que é a cataplexia, a paralisia do sono, alucinações. Aí são os antidepressivos tricíclicos ou os duais. Bom, aqui um algoritmo que resume um pouco essa aula como um todo. Bom, a gente tem um paciente com sonolência excessiva diurna. Como que a gente vai avaliar esse paciente? Primeiro, eu gosto de avaliar pelo cronograma do sono. A gente vai tentar estipular ali quantas horas o nosso paciente dorme nas 24 horas. Qual que é o tempo total de sono do nosso paciente? Então, a primeira situação pode ser que o paciente durma menos. Dorme 5 horas, 4 horas nas 24 horas por noite. Ele vai ter o tempo total de sono reduzido. Aí eu vou ver por que ele tem esse tempo total de sono reduzido. Ele dorme menos horas porque ele tem dificuldade para começar a dormir. Se ele não tem dificuldade para começar a dormir, pode ser que ele dorme menos horas porque ele não quer dormir ou porque ele não tem ali socialmente todo esse tempo para dormir. Então, a vida dele não permite, ou ele não se permite dormir todas aquelas horas. Não é porque ele tem dificuldade, é porque ou ele não quer ou ele não pode dormir todas aquelas horas. Então, ele vai ser um paciente privado de sono, a gente vai falar que ele tem uma síndrome do sono insuficiente. Mas pode ser que ele tenha menos horas de sono porque ele tem uma dificuldade para iniciar o sono. E aí eu vou ver, essa dificuldade de iniciar o sono dele melhora quando ele está livre no fim de semana, quando ele pode dormir a hora que ele quer, acordar a hora que ele quer? Se melhora, aí é porque o ritmo do sono dele é um pouco alterado. É aquela situação. O paciente tem o relógio biológico dele mandando dormir um horário, ele quer dormir outro horário ali durante a semana por conta das obrigações dele. Quando ele não tem essas obrigações, ele dorme de acordo com o relógio biológico dele. E aí ele melhora a sonolência excessiva diurna, melhora a queixa dele, não tem dificuldade nem para iniciar o sono, nem sonolência. Então, é um paciente com transtorno de ritmo circadiano. E ele pode ter um tempo de sono reduzido, dorme poucas horas, por dificuldade de iniciar o sono, e isso é independente. Olha, dia de semana, fim de semana, férias, sempre tem dificuldade para iniciar o sono. Então, esse paciente vai ter insônia, que aí seria isso, essa dificuldade de iniciar o sono. E aí, a sonolência dele é a custa dessa dificuldade de iniciar o sono. Nesses pacientes, a gente pode até fazer um exame para auxiliar nesse diagnóstico, que seria a actigrafia, que ajuda a gente a entender melhor esse cronograma de sono. E, de forma mais prática, aqui também cabe o diário de sono, ajuda a gente a interpretar esse cronograma de sono e definir isso. Tanto o tempo total de sono reduzido e o que acontece fim de semana, dia de semana, ali dificuldade de iniciar o sono ou não. Bom, agora, seguindo aqui o algoritmo, a gente vai ter uma outra situação. O paciente com tempo total de sono normal. Bom, ele dorme ali às 7, 8 horas, que é normal da idade dele e que sempre foi assim. Só que algo acontece à noite que atrapalha o sono dele. Esse algo que acontece à noite é ronco, é o sono agitado. Aí a gente vai ver qual a chance desse paciente ter apneia. Se tem outros sintomas que sugiram apneia, a gente vai fazer a polissono buscando isso, diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Se não tem ronco, não tem outros estigmas ali da apneia do sono, a gente vai ver será que ele não tem outra doença do sono? Aí a gente vai ver se ele não movimenta muito, se não tem síndrome das pernas inquietas, outro diagnóstico ali que atrapalha o sono dele à noite. E aí, talvez o diagnóstico dele seja outro distúrbio do sono que está levando a sonolência excessiva diurna. Então, nesse caso, é um paciente que dorme a quantidade de horas normal para a idade dele, que ele sempre dormiu, só que o sono da noite é ruim. Então, nesse caso, em geral, a gente acaba fazendo polissonografia, a gente vai investigar o que acontece na noite de sono desse paciente. E vai ter a terceira situação ali do tempo total de sono do nosso paciente. O paciente que dorme mais horas do que é o habitual, ou do que ele dormia, do que é o comum da idade dele. Ele pode ser uma variante da normalidade, então, assim, como tem gente que dorme menos horas, tem gente que dorme mais horas. O relógio biológico dele pede mais horas, então ele vai ser um dormidor longo. E vai ter gente que, assim, o cérebro produz mais sono de forma normal. E aí a gente vai ter esse diagnóstico possível da hipersônia idiopática. Bom, passando para outra perna aqui do algoritmo, a gente vai ter também o paciente que
quando a gente, ali na consulta, a gente vê que ele tem uma outra doença, ou que já teve uma outra doença passada, ou que tem uma doença agora. Aí a gente pode definir ali só nisso, nessa pergunta, um diagnóstico para o nosso paciente. Então, às vezes, ele tem um transtorno de humor, tem uma outra doença psiquiátrica que está levando a sonolência excessiva diurna. Ou ele tem uma doença clínica e neurológica que está levando a sonolência excessiva diurna. Ou ele está usando uma medicação que leva a sonolência excessiva diurna. Então, esse histórico, então, ver de forma mais ampla a saúde do paciente é importante, que o diagnóstico pode sair ali, às vezes, com uma pergunta só. E aí a gente vai ter essa última situação, que são os casos mais raros, mas só para ilustrar para vocês, são os pacientes com sonolência muito grave, desde muito jovem, que tem sonolência ali que é muito impactante e que tudo isso é normal. Você não conseguiu fechar o diagnóstico através de tudo isso. E aí vai ter alguns pacientes que têm sonolência que são de vez em quando. Passa ali 10, 15 dias com sonolência, e aí passa 3 meses bem, depois 10, 15 dias com sonolência. Existe um diagnóstico raro, só para falar aqui, que é uma sonolência recorrente, que chama hipersônia recorrente, que chama síndrome de Kleine-Levin, que é a tal da doença da bela adormecida. Não vou falar muito, só para saberem que existe. E existe os pacientes que têm sonolência excessiva diurna, mas todos os dias. E aí a gente vai fechar, a gente vai investigar aquelas duas doenças raras, a narcolepsia e a hipersônia idiopática. E nesses casos a gente vai fazer tanto polissonografia como aquele teste de múltiplas latências do sono. Em resumo, como que a gente vai abordar a sonolência excessiva diurna no consultório? Aqui só para vocês lembrarem. História clínica completa, perguntar de tudo dali do contexto do nosso paciente, horário de trabalho, horário de sono, tentar diferenciar sonolência e fadiga, aplicar as escalas, principalmente a escala de sonolência de Epworth, e lembrar do diagnóstico diferencial. Privação de sono, síndrome de sono insuficiente é a mais comum, lembrar de doenças clínicas, transtornos psiquiátricos, medicações, ritmo circadiano, doenças do sono, e, por último, essas hipersônias de origem central, que são raras, e aí a narcolepsia e a hipersônia idiopática. E aí outra coisa que é importante aí lembrar também é que o paciente pode ter mais de uma doença. Então, ele pode ter privação de sono e uma doença clínica, pode ter uma doença clínica e um transtorno psiquiátrico. Então, lembrar que, às vezes, as coisas se misturam também e nada é tão simples assim. Então, o que eu queria expor é isso. Eu deixo meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida. E aqui eu compartilho também o link de um perfil que eu tenho no Instagram, chama Sono Lúcido, que eu faço uma interface entre conteúdo de sono com arte e cultura, e aí acabo também abordando ali alguns temas relacionados com sonolência diurna e com outros temas relacionados ao sono. Então, quem tiver interesse, com esse QR Code já vai direto lá no perfil. E fico aqui disponível para tirar as dúvidas. Vou só parar de compartilhar, e aí fica mais fácil de ver vocês. Maravilha! Nossa, Lúcio, muito obrigado pela sua apresentação. Realmente um tema de muito interesse e que mostra, na verdade, a grandeza que é essa área do sono, né? Na verdade, a gente acaba sempre achando que não, a sonolência excessiva diurna é só fazer higiene do sono que nós vamos estar abordando essa questão do paciente, e não é bem assim, né? A questão é muito ampla, merece uma investigação profunda, né, muito grande, e sempre valorizando aquilo que a gente sempre prega, né, Lúcia? A questão da interdisciplinariedade, né? Como eu falei, que a maioria dos colegas aqui são dentistas. Lógico, a gente tem nós somos bastante curiosos, né, na área do sono, mas essa formação mais específica dentro da área da neurologia realmente é uma coisa que cabe exatamente ao especialista, ao neurologista especializado no sono também. Queridos, eu vou permitir o compartilhamento, então, das telas, das câmeras e dos microfones. Eu acho que o pessoal entendeu tudo, viu, Lúcio? Porque ninguém colocou perguntas aqui. Bastante elogios, viu? O pessoal te parabenizando bastante aí pela apresentação, elogiando bastante a qualidade da sua aula. Mas, gente, olha, vamos aqui aproveitar a presença do Dr. Lúcio e vamos bombardeá-lo com as nossas perguntas agora. Valtinho, você quer Posso falar, perguntar? Pode, ficar à vontade. Lúcio, está me escutando? Tô ouvindo. Bom, parabéns. Eu assisti
assisti de novo e o que você falou, a abordagem foi diferente, e mesmo que tivesse sido a mesma, eu teria aprendido mais coisas ainda, realmente muito interessante, ampla e bem assim, clínica, né? A tua explanação. É, são duas questões. Por exemplo, o paciente que tem o refluxo gastroesofágico, ou a doença do refluxo, é muito comum em pacientes com apneia obstrutiva do sono, e, e esses pacientes também acabam tendo como uma ferramenta de escape para minimizar o efeito do ácido, uma parafunção mastigatória, dos músculos mastigatórios, uma atividade maior do bruxismo, até para estimular as glândulas salivares a produzir um pouco mais de saliva e reduzir essa acidez. E o refluxo ele é um vilão em alguns casos de tratamentos que a gente realiza com o aparelho intraoral principalmente, porque o paciente às vezes está tratado, você faz o monitoramento de oximetria, de polissonografia, e ele está melhor, mas ele relata ainda sonolência, e aí a gente começa a desconfiar, porque às vezes nem sempre o refluxo ele é sintomático. Tem paciente que tem e não sabe que tem, né? Às vezes a gente consegue observar desgastes nos dentes, enfim. Mas o fato é, em que momento ou quando que a gente deveria assim desconfiar dessa situação se o paciente não tem esse tipo de queixa do refluxo especificamente? Aham. Bom, é difícil, na verdade, assim, aí junta até essa história de mais de um diagnóstico ali atrapalhando a qualidade do sono. Bom, e às vezes é difícil isso, assim, a gente pensar o quanto isso está impactando a qualidade do sono noturno e quanto isso leva à sonolência excessiva diurna. Assim, é difícil o paciente, às vezes, perceber de refluxo. Eu sempre pergunto, e é muito difícil o paciente chegar falando assim, eu acho que o meu refluxo atrapalha o meu sono, eu durmo mal por conta de refluxo. E aí, às vezes, o paciente já tem um refluxo grave, trata refluxo, ele nunca fez essa associação, né, que ele tem sintomas noturnos e que talvez o refluxo atrapalha. Uhum. E aí é difícil, é difícil dosar ali o tanto que o refluxo atrapalha e como confirmar que o refluxo ali é um grande problema, ou até do bruxismo mesmo, o tanto que o bruxismo fragmenta o sono e tanto que o bruxismo é um problema. Mas o que eu costumo fazer nesses pacientes assim? Eu uso um termômetro muito bom para isso, assim, de o quanto o sono da noite atrapalha, que é como o paciente acorda. Eu uso muito isso, assim, o sono é reparador ou não reparador. O paciente que chega com a ideia que o sono não é reparador, eu busco mais isso, de algo está acontecendo à noite e isso talvez seja a causa dos sintomas do paciente. Então, assim, o paciente que tem essa sensação de que não acorda tão bem, eu vou mais atrás disso, ou de confirmar diagnóstico de uma qualidade de sono ruim, ou de tratar, às vezes, empiricamente alguma coisa. Então, assim, um paciente que trata refluxo, até não tem tanto sintoma diurno, não encontrei mais nada, e ele tem essa sensação do sono não reparador, fez uma polissono, que não veio mais nada, não tem apneia, não tem nada, não tem bruxismo, e ali só sobrou o refluxo. Aí, às vezes, assim, eu otimizo, aumento dose por um tempo, vejo de encaminhar para o gasto. Então, eu uso um pouco isso, assim, esse termômetro, de como que o paciente acorda. Então, se o paciente acorda mal, com a sensação de sono não reparador, eu vou mais atrás da qualidade do sono noturno, assim, e penso mais que talvez alguma coisa está acontecendo no sono da noite e esse paciente está sonolento por conta disso. Então, assim, Maravilha. não vou ter tanto a sua resposta, porque é difícil mesmo e as coisas se Sim. misturam muito, mas eu vou atrás disso, assim, de algum dado que sugira que o sono da noite seja ruim, assim. E às vezes outros sintomas indiretos, do tipo, se mexe muito durante a noite, então ele fala a favor de que algo o incomoda, mesmo que ele não tenha tanta queixa ali. Ou sudorese importante durante a noite, aí dá uma ideia de que o sistema simpático ali está estimulado. Então eu busco assim alguma evidência de que o sono da noite é ruim, e talvez a qualidade do sono ruim que está levando a sonolência diurna. Ótimo. Agora, só para engatar uma segunda, em relação aos trabalhadores de turno, que nós temos muitas classes, né, de trabalhadores que graças a ele, a gente pode, né, nós, felizardos, a grande maioria aqui é trabalhador normal, né, não é plantonista, nada,
Mas, enfim, e eles é uma população que tem uma dificuldade muito grande, tem uma série de comorbidades associadas e distúrbios do sono também. E eles têm essa queixa de sonolência muito comum, porque normalmente o sono deles ele é privado ou é segmentado, enfim. E como você orienta no consultório esse tipo de situação? Bom, é difícil também, e aí a gente tem que ver a particularidade do paciente. Então, assim, qual é o turno, como que é um turno fixo, é um turno rotativo, se é todo o período biológico, de sono biológico dele, ele está trabalhando, se ele tem que inverter o horário, né, ele acaba dormindo fora do horário biológico. Então, assim, são várias informações aí para tentar personalizar o atendimento desse paciente. Mas a grande dificuldade é assim, existe muito bem definido que os trabalhadores de turno têm consequências ali ao longo da vida. Então, tem um estresse oxidativo maior, é mais inflamado, tem um risco cardiovascular maior, tem maior risco de alguns tipos de câncer, né? Muito bem definido o câncer de mama na mulher. Acaba que a mortalidade por todas as causas é um pouco aumentada do trabalhador de turno. Por outro lado, ele precisa trabalhar. E aí a gente fica nessa coisa, assim, o tanto que a gente mantém esse sistema, já que ele precisa trabalhar, então a gente vai tratar o sintoma para que ele consiga trabalhar de forma mais adequada, e o tanto que a gente tenta reverter, do tipo, vamos tentar restabelecer ali os horários e tudo. O mundo ideal era que realmente, assim, bom, difícil, mas assim, trabalhasse de turno, só quem tivesse o relógio biológico adaptado para isso. Bom, mas existe todos esses trabalhos que precisam, não tem todo esse fluxo, essa demanda aí, não dá para equilibrar. Por que eu estou falando tanto isso? Assim, porque quando a gente vai tratar sonolência, a gente acaba usando estimulante. E estimulante, ele tem efeitos que aumentam também o risco cardiovascular. Então, acaba aumentando a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. Então, é um paciente que já está com esse estresse, essa inflamação, e aí a gente vai dar o estimulante, que é para tratar o sintoma dele, para ele ficar mais acordado, e aí a gente acaba agregando um pouco esse risco cardiovascular dele. Só que, por outro lado, assim, se ele não trata o sintoma, ele está sonolento e não consegue trabalhar. E sonolento, ele também tem mais acidente de trabalho, tem mais acidente ali, menos funcionalidade, menos produtividade e tudo. Então, assim, é uma balança difícil, assim, que a gente tenta personalizar. Mas o que a gente mais foca, às vezes, é assim, melhorar a qualidade de sono dele fora do horário de trabalho. Então, a gente foca muito nisso, de dar condições para ele dormir bem fora do horário de trabalho. Então, vou usar um exemplo mais extremo, então. Uma pessoa que trabalha todas as noites. Então, ali ela trabalha, sei lá, de todo plantão noturno. Então, não tem um trabalho bem assim, mas vamos supor assim, trabalho toda noite de 7 a 7, e aí tem de 7 a 7 durante o dia para dormir. Aí a gente vai facilitar o sono durante o dia, porque o sono durante o dia dele não vai ser exatamente igual ao sono que ele poderia fazer dormindo à noite. Então a gente vai orientar para ele sair do trabalho, já que ele está saindo de dia, sair com óculos de sol para pegar o mínimo de luz ali, para não estimular. Ele vai chegar em casa, já ir direto para a cama, um ambiente escuro, o mínimo de estímulo ali próximo do horário de dormir. Ele pode tomar melatonina aí nesse horário, então vai enganar um pouco o cérebro que o horário dele de dormir é esse horário da manhã. E tentar ali ter toda a casa organizada para não ter barulho, não ter estímulo para ele dormir durante o dia. Se for possível, aí também climatizar o ambiente, colocar uma temperatura mais baixa para ele conseguir prolongar o sono, já que a temperatura durante a madrugada é diferente da durante o dia. Então, assim, tentar enganar o cérebro da melhor forma de que é noite, de que está na temperatura ideal, luminosidade ideal, para facilitar ali o sono. E outra coisa que a gente pode usar é a melatonina, que é esse hormônio que sinaliza esse horário. Então, assim, a gente acaba, a forma mais natural e saudável é isso, de tentar melhorar o sono dele no período de folga. Mas, às vezes, a gente acaba tendo que usar estimulante também no horário de trabalho, só que a gente acaba agregando isso, risco cardiovascular, porque é um paciente que dorme menos do que precisa, dorme fora do horário, já tem um risco cardiovascular aumentado, e a gente está dando estimulante, que ali aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco, então a gente acaba agregando riscos. Ótimo. Obrigado, É Lúcio. difícil.
Ô, Lúcio, pegando um gancho aí nessa resposta que você começou a falar ali da melatonina, ali você falou especificamente nessa questão dos trabalhadores de turnos, né? Que ali realmente o ritmo Aham. circadiano deles está todo alterado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, até que ponto a melatonina também poderia estar ajudando nos dormidores normais, vamos falar assim, né? No pessoal que tem esse ritmo meio bagunçado, mas mesmo no período noturno. Ela teria uma participação importante nesse controle da sonolência diurna também, não? Um pouco. Na verdade, assim, a melhor indicação da melatonina é para alterações de ritmo circadiano. Então, quem dorme tarde acorda tarde, que é o atraso de fase, a gente quer puxar para mais cedo. Quem é trabalhador de turno, quem é cego e não percebe a luz, que tem aquele ritmo não 24 horas. Então, assim, a melatonina ela é muito mais um cronobiótico, então de definir horário de sono, do que um hipnótico, um indutor do sono. Então, ela é muito mais para isso, assim, a gente definir fases de sono, horário de dormir e horário de acordar. Como indutor do sono, ela tem um efeito que é muito variável. Muitas pessoas não sentem sonolência nenhuma com melatonina, mesmo em dose mais alta. Algumas pessoas são mais sensíveis e podem sentir. Mas o efeito melhor da melatonina é esse. E aí, por que o efeito bom da melatonina é esse? Quando a gente usa a melatonina para tratar ritmo circadiano, a gente engana ali o cérebro. A gente faz assim: a gente vai dar o hormônio antes do hormônio estar circulando no organismo. Então, assim, a gente vai adiantar esse horário ou mudar o horário que o cérebro é exposto à melatonina. Então, isso é muito mais efetivo do que, bom, eu já estou produzindo melatonina e vou tomar mais melatonina. Isso não funciona muito bem. Então, assim, para quem tem ali outros distúrbios, por exemplo, insônia, ou tem algum outro distúrbio do sono, bruxismo e tudo, a melatonina não vai ser assim uma droga que vai dar um up ali no sono, não, sabe, de forma genérica, assim, não. É muito mais para isso, para alteração do ritmo. Legal. Ó, vou passar algumas perguntas Fábio, aqui que estão no a chat. Paula está com a mão levantada, a Paula Januzzi. Eu ia fazer exatamente a sua pergunta, Paula, mas pode fazer você. Oi, desculpe. Se quiser fazer minha Imagina. pergunta, fica à vontade. Boa Não, por noite. favor. Ei, Lúcio, A boa Paula noite. é uma amiga psiquiatra que a gente conviveu lá e agora eu nem sei mais quando, mas Lá no durante o Hospital período das da residência, Clínicas, na aqui em verdade, ela Minas. era acadêmica e eu era residente, e na verdade depois ela virou residente também. E, bom, Isso, a gente teve um contato muito bom nesse período lá. isso. Nós somos contemporâneos aqui no Hospital das Clínicas de Exato, Minas, foi né, Lúcio? 2012. Faz tempo. Mas vi, né, a propaganda da aula, achei super interessante vir. E queria te fazer uma pergunta. Os dormidores longos, né, Aham, na sua experiência, eles se beneficiam dos estimulantes? No caso de um dormidor longo em que há um prejuízo social, né, aham, dessa dinâmica. Ou a melatonina é interessante para ajustá-lo a um ritmo circadiano, aham. digamos assim, habitual, né, comum. Fiquei com essa dúvida. Então, Paula, vai ser um pouco parecido com a angústia ali do trabalhador de turno. Porque, assim, Uhum. esse paciente, ele precisa biologicamente dessas horas de sono. Então, assim, dormidor longo é uma variante da normalidade. Se ele pode dormir todas as horas que ele precisa, ele não tem um problema de saúde. Ele não tem um distúrbio do sono. Se ele pode dormir as 10 horas que ele precisa, ele não vai ter nenhuma repercussão, a vida dele vai ser maravilhosa. Se torna um problema quando isso conflita com a vida social dele. E aí, na verdade, ele vai ganhar um outro diagnóstico, porque assim, ele vai começar a dormir menos por conta da vida social dele. Então, assim, ele não consegue dormir as 10 horas de sono dele. E aí ele precisa, sei lá, trabalhar, estudar ou viver, quer aproveitar e tudo, quer ir para uma balada, enfim. Aí ele vai encurtar por questão voluntária esse tempo de sono dele. Então vai começar a colocar despertador ou resistir ali ao horário de ir para a cama para encurtar esse tempo de sono. E aí ele vai se tornar um privado crônico de sono. Então vai se tornar aquilo que a gente chamou de síndrome do sono insuficiente. Bom, aí entra algumas dúvidas que existem na literatura. A maioria da investigação que existe sobre repercussões da privação crônica de sono foram feitas assim. Pessoas que dormem menos de 6 horas.
Então, é muito mais fácil os estudos usarem valores ali absolutos. Então, pessoas que dormem menos de 6 horas. E isso é chamado como privados de sono. Quais as consequências disso ao longo da vida dele? E essas pessoas com menos de 6 horas de sono têm várias repercussões muito bem estabelecidas. A mortalidade de todas as causas, infarto, AVC, obesidade, várias consequências. Só que não se sabe assim. Bom, a pessoa que precisa de 8 horas de sono e dorme 7, quais as consequências? Isso é difícil fazer um estudo assim. Então, a gente não sabe muito bem o que é reduzir uma pessoa que precisa de 10 horas de sono para 8 horas de sono. Não existe muito estudo sobre isso. Mas a gente presume que uma pessoa que precisa de 10 horas, que está dormindo 8, ela vai ter essas mesmas consequências. Então, o primeiro parênteses é esse, assim, que existe muito mais evidência para número absoluto de horas. Menos que 6 horas é danoso. Mas quem precisa de mais horas e está dormindo menos, mas mesmo sendo mais de 6 horas, também não é danoso? A ideia geral, assim, a grosso modo, é que sim. Bom, e aí chega o caso da situação que você me perguntou. A pessoa que precisa de 10 horas e está dormindo 8 porque precisa disso para a vida. Então, posso usar estimulante, vai facilitar a vida dele e tudo? Aí é essa balança. Bom, vai facilitar a vida social, vai facilitar o trabalho, vai facilitar ali a queixa que ele traz. Mas, por outro lado, a gente vai reverberar isso, de ele manter um sono encurtado. Então, é esse equilíbrio que é difícil, assim, bom, a gente vai manter esse paciente sempre dormindo menos do que ele precisa, e aí todas as consequências que isso pode ter, mas, por outro lado, ele precisa dormir menos, porque não está cabendo na vida dele essas horas de sono. E aí a gente tem que tentar um equilíbrio. É difícil, assim, mas para a sonolência diurna que ele tem, pode ajudar. E aí, bom, aí pode usar estratégias do tipo dias que ele precisa de mais horas úteis, a gente usar estimulante, então usar de acordo com a demanda. Isso é possível para a gente minimizar isso, essas consequências. Bom, já a melatonina, ela não influi muito em quantidade de horas de sono. A melatonina ela tem uma meia-vida curta, dura mais ou menos 4 horas, e como eu falei, ela é muito mais sinalizador de horário e não de duração. Então, assim, a melatonina não prolonga muito o sono de quem a gente quer e não encurta também o sono de quem a gente quer. Outras coisas até facilitam mais nisso. Luz tem mais efeito disso, de encurtar o sono. Então, se a gente quer encurtar o sono, talvez expor a luz pela manhã ou até, sei lá, ter uma programação de alguém abrir as cortinas ali. Isso acaba encurtando mais o sono do que o uso aí da melatonina. Mas é Ótimo, difícil, obrigada. assim, essa balança aí é difícil. É muito complexo, né? Porque, na Muito obrigada. verdade, eu falo muito isso, assim, porque, bom, quando as pessoas falam a importância do sono, o sono é importante porque a gente passa 1/3 da vida dormindo. E, na verdade, assim, é muito mais que isso. Muito do que a gente é fruto ali da noite que a gente dormiu. Então, essas situações, assim, se eu preciso de 8 horas de sono, se eu preciso de 10 horas de sono, se eu sinto sono mais tarde ou mais cedo, eu vou ter minha vida social definida por isso. Então, assim, tem algumas coisas que eu vou até gostar mais de fazer por conta disso, tem coisas que vai ser mais fácil para mim, até, às vezes, compatibilidade aí de casais, de amigos, é tudo fruto disso, assim, de quantas horas eu durmo, que horas eu durmo, e aí até falando de forma patológica, né, se eu durmo mal, durmo bem. Então, tem uma influência social muito grande o sono. E até falando isso de impacto social, aí trazendo de doenças também, às vezes o sono de ter algum sintoma, por exemplo, ronco, e aí já é um impacto social muito grande, assim, de ter vergonha de dormir com alguém, de não viajar com alguém. Então, assim, eu gosto de trazer essa visão ampla do sono, assim, que existe um impacto social muito grande. Então, não é só as 8 horas, 6, 7, 8 horas que a gente passa dormindo. Muito do que a gente é acordado também é fruto desse preferência de horas de sono, quantidade de sono e a qualidade do sono que a gente tem. Muito bem. Ô, Lúcio, tem uma outra pergunta aqui da nossa colega, a Maria de Lourdes, a nossa querida Lourdinha, mas ela te pergunta o seguinte, né? Se existe diferença entre homens e mulheres relacionada a sintomas de sonolência e de fadiga? Existe. O homem, ele é mais sonolento do que a mulher.
Então, por exemplo, a apneia. É muito mais comum ter homens sonolentos por conta de apneia e mulheres com mais sensação de fadiga e, às vezes, também com a sensação de sono não reparador. Então, existem esses fenótipos assim mesmo. Então, o homem tem uma tendência maior de ser sonolento e a mulher tem uma tendência maior de ter fadiga. O homem tem mais tendência a ser sonolento. Ok. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Eu posso fazer mais uma pergunta que Claro. me aconteceu hoje no consultório. Uma paciente grávida, está com 2 meses e pouco, quase 3 meses, e ela relatou que está agora começando exacerbou o problema do enjoo, da azia, né? Daqueles primeiros meses, e ela relatou que ela está com um sono animal, ela está querendo dormir o dia todo. Eu falei, eu acho que é uma poupança que você está fazendo, porque quando nascer o nenê você vai dormir muito pouco, né? É lógico que não tem poupança de sono, mas existe alguma causa fisiológica desse sono mais excessivo na mulher grávida, Lúcio? Tem, existe, e aí eu vou até completar no sentido de que é comum essa sonolência fisiológica. Então, assim, a mulher durante a gestação, ela é mais sonolenta mesmo, isso vai piorando a partir da progressão da gravidez, então, o terceiro trimestre é ainda mais sonolenta. E existe também, assim, a gravidez agravar distúrbios do sono ou atrapalhar a qualidade do sono. Então, tem a própria questão do refluxo, né? É mais comum o refluxo na gravidez e isso pode atrapalhar o sono. É mais comum a apneia, então isso pode levar também à sonolência. A mulher também pode ter síndrome das pernas inquietas, até por consumo de ferro, e aí tem mais sonolência. Então, assim, tem um componente fisiológico, mas quando gera queixa, então, assim, essa paciente que queixou, aí vale a pena ver, será que é fisiológico mesmo ou será que não está sendo agravado algum distúrbio de sono que ela já tinha ou surgiu algum distúrbio de sono durante a gravidez? Então, pensar nesses 2 pontos. Pode ser fisiológico ou pode ser realmente fruto ali de alguma coisa que a gravidez foi o gatilho ou foi o agravante. Ela, na realidade, ela não era uma paciente de distúrbios do sono, é uma paciente de disfunção, e ela estava com a dor controlada e agora relatou uma piora no quadro de dor, e o que ela notou foi que ela estava com mais azia, mais, né, enjoo, e acordando mais à noite e tendo muito sono durante o dia. E a dor voltou por causa de uma função mais exacerbada também, de novo, dos músculos mastigatórios, provavelmente para compensar um pouco, produzir mais saliva e compensar um pouco mais essa acidez, mas tudo isso, vamos dizer, juntou tudo, e o que ela percebeu foi essa sonolência excessiva também durante o dia, e né, finalizando com com esse quadro aí. No caso dela, não tem sinal de apneia, porque é uma pessoa bem magrinha, tinha sido submetida a polissono e não tinha nenhum tipo de queixa, era mais o quadro de dor, de disfunção mesmo. Mas também, que nem você falou, toda a informação você vai captando e vai tentando fazer a composição do diagnóstico, né? Exato. Perfeito, obrigado. Ô, Lúcio, mais uma questão aqui da colega Silmara Pavani. E em crianças, como lidar com as crianças sonolentas, principalmente após o almoço? Bom, aí, na verdade, assim, eu vou até emendar com uma outra pergunta aí que eu vi. A gente tem que pensar que, assim, a quantidade de sono é diferente, a quantidade de horas de sono é diferente ao longo da vida. Então, a gente tem que ver se realmente não é uma fase que a criança precisa de mais horas de sono. E a criança, dependendo da fase, ela tem um sono polifásico. Então, assim, é comum ter os cochilos. Então, isso varia ao longo da vida. Então, ao longo da vida, a gente vai precisar de menos ou mais horas de sono, e até o horário de sono pode mudar. Então, ali, as crianças, quanto mais jovens, precisam de mais quantidade de sono, isso vai diminuindo. Aí, na adolescência, aumenta um pouquinho de novo e vai reduzindo
aí no período da vida adulta e no idoso. E também os horários de sono também mudam. Ali, durante a adolescência, tem uma tendência de dormir mais tarde e acordar mais tarde, tanto por questões sociais quanto por uma tendência biológica. E aí, depois, o horário vai se adiantando, ficando cada vez mais cedo, sendo comum o idoso dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, até respondendo as duas perguntas, tem que ver isso, né? Assim, que fase que está essa criança, se realmente não é um sono fisiológico, assim, tem criança que precisa mesmo dormir durante alguns períodos, fazer cochilo e tudo, dependendo da idade. E, bom, outra coisa, assim, não é tão comum criança sonolenta. A criança que dorme mal, em geral, ela fica mais irritada, mais hiperativa, às vezes mais chorosa e tudo. Criança sonolenta não é tão comum. Então, assim, a criança que realmente tem um sono patológico a ponto de ser sonolenta durante o dia, em geral são doenças mais graves. Aí pode ser até narcolepsia, hipersônia idiopática, mas é difícil, por exemplo, uma criança com apneia, uma criança com uma qualidade do sono da noite ruim, ser muito sonolenta durante o dia. Em geral, a criança fica mais até hiperativa, desatenta, às vezes até com comportamento mais difícil, mais agressiva. Não é comum a criança, na verdade, ficar muito sonolenta durante o dia por distúrbios do sono da noite, assim, o sono da noite de má qualidade. Nesses casos, acho que seria importante investigar a possibilidade de outros distúrbios do sono na criança, né? Exato. Que poderiam estar provocando essa sonolência. Uhum. Bom, meus amigos, mais uma vez eu deixo aberto aí os microfones para quem quiser fazer mais uma perguntinha, um comentário. Nós já estamos aí às 21 horas e quase 30 minutos. Eu acho que tem uma ali que eu não respondi, que também eu acho que dá para responder rápido, que é assim, como define se é longo dormidor ou não? Ah, é verdade. Isso é observação mesmo. Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas não fazem. Em geral, as pessoas não têm muita consciência do seu sono. Então, realmente não identificam bem os seus horários de sono e não identificam muito bem a quantidade de horas de sono que elas precisam. E aí volta aquela história do termômetro, assim, que eu gosto de usar. Como eu acordo? Eu acordo bem descansado, acordo cansado, como esse momento, assim, logo do despertar, meu sono é reparador ou não? E aí, vendo com observação, olha, bom, meu melhor horário é esse, eu preciso dessa quantidade de horas de sono. É uma variante da normalidade, mas uma vez que você segue essa variante, então, assim, você percebeu que eu preciso de X horas, você não tem sintomas. Então, assim, se eu percebi que eu preciso de 8 horas, se eu durmo 8 horas, minha vida é ótima. Então, acordo descansado e não tenho sono durante o dia. Então, é isso. Perceber, assim, quantidade de horas que precisa ao longo da vida e não ter sintomas quando você segue essa quantidade de horas. Então, não pode ter outros períodos que se sente sonolento, uma vez que você está seguindo ali a quantidade de horas que você precisa. Ok, muito bem. Ô, Lúcio, uma dúvida que me surgiu também, né? Assim, por exemplo, essas drogas, principalmente essas drogas mais novas, né, que estão vindo aí para o tratamento da sonolência excessiva, existe alguma possibilidade delas influenciarem, por exemplo, nos distúrbios obstrutivos do sono, não? De forma positiva? Da mesma forma que alguns grupos de indutores do sono, né, também provocam muito relaxamento muscular, alguma coisa. Eu sei que aí, no caso, é mais um som excitantes, né? Uhum. Mas, de alguma forma, elas poderiam estar influenciando em outros distúrbios do sono ou não? Bom, na verdade é mais difícil e, em geral, elas têm uma meia-vida útil mesmo, curta, os estimulantes. Então, os estimulantes, eles duram, os de liberação mais prolongada, às vezes duram 8 horas. Então, assim, em geral, durante o sono já tem pouco efeito ali estimulante. Então, não muito, mas pode piorar a qualidade do sono, não por apneia, mas por sono mais fragmentado, principalmente o horário que você toma, se é um estimulante meia-vida mais longa, se o metabolismo é um pouco lento em relação àquela droga. Então, assim, pode atrapalhar a qualidade do sono, mas em relação a eventos obstrutivos, não muito. Legal. Queridos, vamos fazer aquela nossa tradicional foto final do nosso evento?
Eu vou pedir para todos os colegas, vamos abrir as câmeras aí, vamos nos ajeitar, abrir aquele sorriso bem bacana. Isso aí, Lúcio, a gente sempre faz uma foto bacana aí para a gente registrar o nosso evento. Só um minutinho. Atenção. Valtinho ajeitando o tupete, sempre a mesma piada, viu, Walter? Joia. Muito bem. Deixa eu ver se eu pego mais uma tela aqui. Só mais um segundinho. Legal. Queridos, muito obrigado. Doutor Lúcio, maravilhosa apresentação, foi excelente. Eu acho que contribuiu bastante assim, para o despertar do olhar assim, transdisciplinar que a gente precisa ter nessa área do sono, né? Realmente é muito importante, como a gente disse, é um assunto que afeta, acho que todos os colegas aqui que atuam na área do sono, dentistas, médicos, fonos, fisioterapeutas. Eu tenho certeza que todo mundo enriqueceu bastante. Eu acho que seria interessante, a gente sempre pede, Lúcio, se você puder depois compartilhar algum artigo interessante, assim, que a gente pudesse passar para o pessoal tá dando uma lida, aprofundar um pouco mais, né? Nós criamos um banco de artigos científicos ali. Se você puder passar algumas referências para a gente, seria bem interessante também. Tá bom? Eu mando sim. Tá Combinado. joia. Bom, e obrigado de novo a oportunidade, agradecendo também todo mundo que mandou algum elogio, algum comentário. É um tema que eu gosto muito, então, assim, sempre que deixar eu falo mesmo, e eu acho que faz diferença mesmo. Então, assim, as pessoas, quando pensam em sono, pensam muito no insônia ou muito na apneia. E, na verdade, sonolência diurna é muito comum e é isso, é diferente do sono como um todo para tratar ali o paciente com sonolência. Então, assim, eu gosto muito e, assim, gosto de dar essa aula para mostrar o tanto que é complexo, todos os diagnósticos diferenciais. E ali, se lembrar de fazer uma dessas perguntas ali e resolver um caso, fico feliz, assim, que realmente já tenha ajudado alguém. Joia. Bom, eu queria agradecer também ao meu colega Walter Silva, que foi ele que sugeriu realmente o seu nome e o tema para essa reunião de estudos. Realmente foi muito proveitosa. E, olha, em nome da coordenação do Núcleo do Sono, que nós temos aqui presente hoje também o doutor Antônio Fontanelli, que é o médico endocrinologista, e o doutor Marcos Vinícius, que também é neurologista aqui de Araçatuba. Juntos, nós coordenamos aqui o Núcleo do Sono. Então, em nome da nossa coordenação, mais uma vez, muito obrigado, viu, Lúcio? Depois eu vou estar te enviando um certificado da sua apresentação e a gente fica muito grato. Então, lembrando que essa aula ficou gravada, logo, logo eu vou estar disponibilizando lá no nosso canal do YouTube para a gente ver e rever, porque realmente é muita informação para a gente que não está acostumada, né? Só aquele último quadro ali que ele colocou, aquele algoritmo ali, ficou facinho para a gente entender, né? Mas realmente foi muito proveitoso. Muito obrigado, viu, Lúcio? Então, gente, queridos, uma boa noite a todos, bom descanso e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Eu acho